Mateus capítulo 20, nós leremos a partir do verso 1, a parábola dos trabalhadores na vinha. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, estes receberam 1 denário em cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas palavras vindas do Teu trono, Senhor, meu Pai. Fala conosco, Senhor, meu Deus. Nem eu suportaria palavras minhas, mas eu quero ouvir palavras do Teu trono. E nos transforme, Pai, nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém? Pensando no que falar em orientação para esse início de ano, eu me lembrei de uma palavra que eu jamais compartilhei do púlpito, pelo menos eu não me lembro, mas já compartilhei com os homens do Café com Fé. Então para eles é um déjà vu. E no caso eu vou pedir licença para me utilizar de algumas didáticas do Marcelo Gomes e para esse especial momento, e assim como algo que eu já ouvi de John Knox. Vejam, existem coisas que, independentemente do tempo, sempre são essenciais. O que é essencial? No físico, existem coisas necessárias, digo essencial. Por exemplo, beber água. Eu bebo água enquanto criança, eu bebo água enquanto jovem, eu bebo água enquanto adulto, eu bebo água quando for velho, eu beberei água até morrer. É da essência. A água vai ser sempre essencial. Eu não me imagino deixando de beber água. É da essência do corpo humano. Respirar ar, por exemplo. Eu nasci respirando ar, eu tive a minha infância respirando ar, enquanto jovenzinho respirando ar, adulto respirando ar, já mais velho continuo respirando ar e espero respirar ar por mais uns 50, 60 anos. Que Deus me dê essa graça, hein? Né? Ar é essencial. Dormir. Eu quando era nenê eu dormia, criança eu dormia, jovenzinho eu dormia, adulto eu durmo, não tanto quando eu era criança. E quando eu for mais velho, eu espero dormir, talvez mais que hoje. Mas a gente sempre precisa de sono, ou seja, o sono vai ser sempre essencial.
Então, para nossa vida física, existem coisas que são essenciais. Se eu aplicar esse princípio para relacionamento, eu também terei coisas necessárias, eu terei, diria, coisas essenciais. Eu e a Ana estamos juntos há 42 anos. Nesses 42 anos houve muito diálogo entre nós. Quando eu comecei a namorar a Ana, eu dialogava com ela. Quando nós vamos, nós continuamos dialogando. Os anos passaram, depois de 42 anos, nós continuamos dialogando. E espero eu, pensando nos meus 50, 60 anos para frente, que a gente continue ainda dialogando. Ou seja, diálogo vai ser sempre essencial. Chacrinha dizia: quem não comunica se estumbica, Ou seja, eu preciso dialogar. Do mesmo jeito que eu preciso de carinho. Quando eu comecei a namorar com a Ana, nós trocávamos carinhos e continuamos agora, depois de 42 anos, tendo carinho um pelo outro, e espero, até na nossa muita velhice, continuando tendo carinho. O carinho vai ser sempre essencial ao relacionamento de dois. Respeito. Quando comecei a namorar a Ana, ela ainda com 16 anos, eu a respeitava. Hoje, depois de 42 anos, olha eu falando a idade, hein? Eu continuo respeitando, sabe? E vou procurar respeitá-la ainda daqui 50, 60 anos, se Deus me permitir. Vão continuar, o respeito vai ser sempre essencial para o relacionamento. A verdade é que existem muitas coisas no relacionamento que não importa quanto tempo passa, serão sempre necessários, vão ser sempre essenciais, sob pena de perecer. Se eu aplicar esse mesmo princípio para a minha vida espiritual, eu também terei algumas coisas essenciais. Não importa quanto tempo passa, algumas coisas vão sempre continuar essenciais. Oração, por exemplo. Leitura, conhecimento da palavra, por exemplo. Não importa quanto tempo eu frequente igreja, eu sempre vou precisar daquela chamada vitamina BO, Bíblia e oração. Não tem, é essencial. Entenda, aquilo que é essencial, se faltar, a gente perece. Sem água, sem ar, sem sono, nosso físico perece. Sem diálogo, sem carinho, sem respeito, nossos relacionamentos perecem. Sem Bíblia, sem oração, a nossa vida espiritual perece. Por que eu estou fazendo essa introdução? É porque o texto que lemos, que começa dizendo, porque o reino dos céus é semelhante, vai tratar daquilo que é essencial. Sabemos sob pena de perecermos. Vamos entender o contexto do texto. Se você voltar para o capítulo imediatamente anterior, para o capítulo 19 de Mateus, você verá que o último versículo do capítulo 19, o verso 30, é idêntico ao último versículo do texto que nós lemos. Diz: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. A questão é, o que motivou Jesus a dizer essas palavras? O que o Senhor queria nos mostrar? Ora, se você observar o capítulo 19, verá que Jesus teve um encontro com o jovem rico. Vocês lembram da história? O jovem se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Jesus fala para ele aguardar os mandamentos, e ele pergunta: quais, Senhor? Daí Jesus enumera para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem diz que tem observado isso tudo, e daí Jesus complementa e fala para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste,
porque ele era dono de muitas propriedades. Ele era um jovem muito rico. Daí o texto continua, com Jesus dizendo aos seus discípulos o quão é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele ainda diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Essa é a expressão que o Senhor usa. Os discípulos ficam assustados com essa palavra de Jesus e questionam Jesus quanto a essa impossibilidade, alcançar o reino de Deus. E daí Jesus responde, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Daí nós chegamos no ponto-chave, talvez, para a gente entender o que o Senhor quer nos falar. Pois Pedro, o Pedrão, sendo o Pedrão, ele aproveita a ocasião para sondar o mestre, para talvez assim puxar a brasa para a sua sardinha, e ele diz para o Senhor Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? O texto continua com Jesus deixando claro que não há ninguém que tenha deixado tudo por amor de Deus, que não receba 100 vezes mais nessa vida e no porvir. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que ninguém que deixa fica sem, ao contrário, recebe mais. Só que Jesus diz aqui ainda, olha, contudo, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Ora, qual o sentido dessa afirmação? O que o Senhor quer falar? Pedro, não é porque você fez um movimento em minha direção, um movimento de servir a Deus, que você é melhor que aqueles que ainda não fizeram, mas podem vir a fazer. Ou seja, outros que deixarão tudo, do mesmo exemplo daquele que você que deixou tudo. Por isso, tome cuidado e não se ache superior a elas, que ainda não deixaram, mas deixarão. Ou seja, Pedro, quando deixou tudo, ele deixou o quê? Uma companhia de pesca. Que, vamos ser sinceros, gente, era ruim. Por quê? Porque toda cena que tem de Pedro pescando, ele não pesca nada. Então, vamos falar assim, é uma companhia de pesca que não era lá aquelas coisas, e ele deixou. Agora, o jovem rico tinha que deixar o quê? Era tudo mesmo. Então, esse Pedro que deixou tudo, o Senhor está falando, olha, peraí, você deixou tudo, você terá a tua recompensa, 100 vezes mais no agora e no porvir, mas não pense você que isso vai fazer de você diferente daqueles que ainda não deixaram tudo, mas poderão deixar tudo e me seguir. Vocês estão entendendo? Que é diferente? Pois bem, é nesse raciocínio que Jesus conta essa parábola. É com esse pano de fundo que Jesus está contando essa parábola. Veja, essa parábola nos fala de um dono de uma vinha que saiu pela manhã, 6 horas da manhã, para regimentar trabalhadores para a sua vinha. Ele calculou, eu preciso lá, o texto não fala, 30, 40, 60 pessoas, e ele vai para um lugar como se fosse uma praça. Aqui nós estamos falando de contratação de trabalho braçal. Talvez para vocês entenderem, no contexto atual, o que mais se assemelha a isso, seria aquilo que a gente conhece nas cidades como ponto de chapa. Ponto de chapa é aqueles lugares onde existem pessoas que ficam lá durante o dia, esperando que alguém os contrata para fazer o quê? Qualquer tipo de serviço. Alguém passa, eu preciso de alguém para descarregar um caminhão, para limpar um terreno. Quanto que é o teu dia? Teu dia é tanto, tal, e contrata a pessoa, e é isso. Naquela época, nesse contexto, esses trabalhadores estavam numa praça, esperando serem contratados. Esse dono da vinha vai, contrata uma determinada quantidade de pessoas, leva-os para a vinha. Quando dá 9 horas da manhã, ele percebe, eu acho que eu errei a quantidade. E ele volta para a vinha e contrata mais alguns. E assim ele repete ao meio-dia. E quando é 3 horas da tarde, ele fica imaginando e vendo, fala assim, o pessoal não vai dar conta. Eu preciso de um reforço especial.
Ele volta para a praça e contrata mais alguns trabalhadores. E pasmem, quando ele chega às 5 horas da tarde, ele fala assim: vai escurecer e não deram conta, eu preciso ainda de um fôlego. Vai lá e ainda contrata mais alguns trabalhadores. E o contrato, a gente tem que entender, foi bem claro: eu contrato vocês e pagarei 1 denário. Gente, um denário era o salário de um dia. É como se fosse o salário mínimo essencial para que a pessoa pudesse sobreviver um dia, para que ele pudesse alimentar sua família. É como se você falasse assim: olha, o que é necessário para uma pessoa sobreviver naquele período era 1 denário. E daí, aqui tem algo que é importante a gente entender. Quando ele estava na 5 horas da tarde, hora 1/10, gente, 5 horas da tarde tinha gente ainda na praça. Ele vai e contrata aquelas pessoas, sabe, o dono da vinha. Mas antes ele pergunta: por que vocês estão aqui o dia todo desocupados? E os trabalhadores responderam: porque ninguém nos contratou. Então o dono da vinha os contrata. O texto nos revela que, terminado o dia, 6 horas da tarde, chegou a hora de fazer o acerto. E daí o dono da vinha resolveu que ia começar pelos últimos, aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde. Quando chamou eles, deu a cada um 1 denário. Os outros trabalhadores, olhando, ficam imaginando que aqueles que começaram às 6 horas da manhã falaram assim: opa, começou às 5, 1 denário, eu comecei às 6 da manhã, conta de cabeça, opa, eu tenho aí 12 denários. Mas ele chama a turma que trabalhou às 3 da tarde e paga 1 denário também. Eles falaram: ele deve ter arredondado alguma coisa. E diz a palavra que ele continua a pagar 1 denário a cada um. Você entendeu? De repente, quando ele vai pagar aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, aqueles se sentem injustiçados. Eles pleiteiam por justiça. Eles chegam a falar assim: enfrentamos o sol quente, trabalhamos o dia inteiro, e daí chega a nossa vez, o Senhor paga a mesma coisa de quem trabalhou apenas 1 hora. E daí o dono da vinha fala: o que eu combinei com vocês? 1 denário. O que eu estou te pagando? 1 denário. Ou seja, não é questão de justiça, eu estou pagando o que eu combinei, agora eu quero pagar aos outros 1 denário. O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu não estou pagando pelo trabalho, eu estou sendo generoso com aquilo que é meu. Observem que Jesus, nessa parábola, ele não está legislando sobre relação de trabalho, mas ele está respondendo para Pedro e para nós aquela questão que surgiu no capítulo 19, aquela questão do reino dos céus. Pedro disse: nós deixamos tudo, e Jesus disse: eu sei, Deus vai recompensá-lo, mas não ache que porque vocês chegaram primeiro, que vocês são melhores do que os que chegam depois. Não pense que se vocês estão comigo desde o começo, desde a primeira hora, que vocês se tornaram donos da vinha, pois a questão não é sobre que hora você chegou, mas quanto você conseguiu manter seja a chama do essencial da vida. Não é sobre quanto tempo você está aqui, mas é sobre não deixar morrer aquilo que não pode morrer. O primeiro amor, por exemplo. Percebe que não é quanto tempo você está casado, não é quanto tempo você é convertido, mas se você continua ou não abrigando no seu coração valores que são essenciais.
É isso que o Senhor está falando. Queridos, existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Vocês poderiam lembrar aí facilmente. A gente lembra de Salomão. Gente, Salomão é um cara que começou bem pra caramba. Salomão teve uma proposta que não era do gênio da lâmpada, era do Deus poderoso, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que diante dele fala assim: o que tu queres? Pede o que você quiser que eu te dou. Quantos aqui não gostaria de ouvir uma palavra dessa? Pede o que quiser. O que ele faz? Senhor, eu quero conhecimento e sabedoria. Pá, nota 10. Recebeu o elogio do próprio Senhor. Começou bem, terminou com um imperador, né? Um rei idólatra, causador da divisão do reino. E o reino só não foi dividido no reinado dele, foi dividido no reinado dos filhos, pelo amor que Deus tinha a seu pai Davi. Começou bem, terminou muito mal, não se manteve bem. Quer ver o ápice de quem começou bem? Gente, Judas Iscariotes, ele foi escolhido pelo Senhor, ele andou com o Senhor, ele viu Pedro andar sobre as águas, ele viu o sermão do monte, ele viu os pães sendo multiplicados, ele viu o cego vendo, ele viu o aleijado andando, ele participou de tudo isso. No final, vende o mestre por 30 moedas, vai e se mata. Ele começou, ele tinha tudo, você entendeu? Tudo isso porque essas pessoas não respeitaram o que é essencial, aquilo que não se pode perder, sob pena de perecer. Existem valores essenciais. Percebam que foi exatamente isso que aconteceu com os primeiros trabalhadores. Aqueles que começaram às 6 horas da manhã, perderam aquilo que era essencial, pois transformaram aquilo que era uma bênção em um problema. Esses trabalhadores perderam alguns atributos de valores essenciais no reino, e nem eu, nem você podemos perder. Percebam que o Senhor está falando do reino dos céus nessa parábola. Mas quais são esses valores? Quais são os atributos essenciais? O primeiro valor, o primeiro atributo essencial é gratidão. Queridos, guarde isso. Não importa quanto tempo você está, onde está, nunca deixe de ser uma pessoa grata. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz: em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Como assim essa é a vontade de Deus? Pense comigo, gente. Deus sendo Deus, Ele não tem necessidade. Ele não necessita da sua gratidão. Você é que precisa ser grato. Então, o que Ele manifesta é vontade, não é necessidade. E quem não necessita de nada, eu simplesmente não tenho como recompensá-lo, a não ser oferecendo a Ele gratidão, que é o mínimo que eu posso fazer, e ao mesmo tempo para Deus é o máximo que eu posso fazer, porque eu não tenho mais. Quando eu obedeço a Deus, isso não é algo da necessidade de Deus, mas sim da minha necessidade. Quem está entendendo? Sabe, pensem comigo, vamos ser sinceros. O que você pode dar a Deus que seja uma necessidade dele? Ele precisa disso. Alguém tem uma ideia? De algo que você possa dar a Deus que seja uma necessidade? Nada. Então só me resta gratidão. Percebam que o resumo é a vontade de Deus. O resumo de tudo. Por que esses trabalhadores tinham que ser gratos? Porque quando o dono da vinha chegou na praça, não havia nenhuma obrigação dele escolher esse ou aquele. Ele simplesmente escolheu. Não havia nenhuma contrapartida que pudesse ser oferecido.
Você poderia falar assim, não, mas tem a contrapartida, tem a força de trabalho. Mas se não for você, é você, se não for você, é você. Você entende? Tinha um monte, ele escolhia quem quisesse. Porém, pense comigo, um trabalhador sem qualificação, acorda às 5 horas da manhã, olha para a esposa, olha para os filhos, a esposa talvez despede ele com um beijo, ele dá uma olhada na despensa, vê tudo vazio, vê as crianças ainda dormindo, sabe? E vai para a praça. O que ele quer? Tudo o que ele quer é, ao final do dia, trazer um denário para dar de comer a seus filhos e pagar as contas. Quando ele, na incerteza do dia, às 6 horas da manhã, é escolhido, o que ele sente, gente? Alívio. O que ele sente? Gratidão, sabe? Aquele tipo de gratidão que só sente quem é escolhido. Aquele tipo de gratidão que só sente quem experimentou desemprego. Aquele tipo de gratidão que só sente quem sabe a dor que é filho com fome esperando o pão e você não tendo como dar. Nós estamos falando, gente, de gente, não é de gente rica, nós estamos falando de gente pobre. Gente que trabalhava o dia por um denário. Era sustento. Era o mínimo necessário para viver. Sabe? Qual que era o drama? O drama é você ficar o dia inteiro e no final do dia voltar para casa sem nada. Sabe? O dia inteiro na praça e volta para casa sem nada. Imagine a angústia de quem estava na praça e não foi escolhido às 6 horas da manhã. Daí ele fala assim, não, vai passar outro aqui, e ele fica lá, tal, eu ainda tenho esperança. Quando chega às 9 horas, escolhe mais a 11, e você está se apresentando para ser escolhido, mas é você, e você não é chamado, sabe? Aquela angústia vai aumentando. Quando chega meio-dia, eu fico imaginando que ao meio-dia, essa pessoa não voltou para casa, sabe por quê? Com vergonha do que vai ter que falar para a mulher. Hoje não deu nada certo, sabe? 3 horas da tarde então, não tem como voltar para casa, porque falta coragem de voltar para casa e ver os filhos com fome. Eu fico imaginando que das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde, a angústia desses trabalhadores que precisavam de um denário para levar para casa, para sustento dos seus filhos, devia ter passado na cabeça deles o quê? Eu vou furtar, eu vou roubar. Muitos talvez pensaram em suicídio, sabe? Eu fico imaginando que se houvesse celular na época, aquele que foi contratado às 6 horas da manhã, a primeira coisa que ele faria era ligar para a esposa e falar assim, bem, fica tranquilo, hoje tem pão, fica tranquila, sabe? A realidade é que quem foi chamado às 6 da manhã, agradece, mas às 5 horas da tarde, já não tem mais gratidão. Às 5 horas da tarde ele tem direitos. Funciona assim em todas as áreas. Um sujeito recebe uma oportunidade de emprego, no primeiro dia que ele é contratado, ele é muito grato. Passam algumas semanas, alguns meses, ele já fica achando que, olha, ele está trabalhando muito pelo salário que ele está recebendo. Já não é mais gratidão. Ele já fica contabilizando o quanto a empresa que o contratou precisa dele. E o quão importante ele é, sabe? E depois de um tempo, a gratidão foi embora e ele se acha o quê? Merecedor. Pasmem, na vida cristã também é assim. A gratidão do primeiro amor, eu fui escolhido, na medida em que o tempo vai passando, vai se transformando em senso de mérito. No começo, paixão por Cristo. A gente é grato, tudo é privilégio,
mas com o tempo a gente vai ficando chato, crente chato, cheio de mérito. Eu já estou tanto tempo aqui, ninguém reconhece o meu valor. Eu já estou tanto tempo aqui nessa igreja, ninguém me dá uma oportunidade. Eu já tenho, olha, quanto tempo que eu tenho de convertido. Quanto tempo. Eu desenvolvo uma lista de razões do porquê eu sou melhor do que os outros e por isso eu sou merecedor. Eu li mais a Bíblia, eu oro mais, eu jejuo mais, eu dizimo mais, eu não perco um culto. A gratidão é transformada em expectativa de reconhecimento das pessoas e, pasme, de Deus. Querido, querida, não perca a sua gratidão, pois não só uma expressão de vontade de Deus, mas também traz alguns benefícios maravilhosos. Gratidão traz benefícios, sabia? Quais benefícios? Quer ver um primeiro benefício? A gratidão traz alegria. Toda pessoa grata, ela é mais alegre, é mais leve de alma. O murmurador, que é o contrário de gratidão é murmurar, ele adoece, o murmurador adoece. Quem agradece se sente melhor consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. A pior coisa que existe, gente, é gente mal agradecida, murmuradora, e inclusive com Deus. São aqueles que pleiteiam os seus direitos, sabe? Segundo, a gratidão também motiva para nós generosidade. Entenda, as pessoas mais generosas não são as mais ricas, nem aquelas que são mais pobres, mas aquelas que se sentem mais gratas. Quem se sente abençoado quer abençoar, gente, sabe? Quem acha que é vencedor por seus próprios méritos, não quer dar nada para ninguém, não sente gratidão nenhuma. Sabe que aquele que é grato, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não importa como, o Senhor vai dar. Em terceiro, a gratidão sempre atrai mais motivo de gratidão. Só quem agradece pelas pequenas coisas recebe as grandes. Fico imaginando, e eu estou falando que é imaginação, gente, tá? Não tem nenhum texto bíblico apontando isso. Eu fico imaginando. Pense comigo. Deus olhando para abençoar quem é grato e quem não é grato. Quem você acha que Deus teria mais prazer de abençoar, hein? Conjectura humana minha, né? Pensamento meu. Mas fico imaginando eu, se no lugar de Deus, eu assim, mas eu vou abençoar esse mal agradecido, essa má agradecida, sabe? Esses primeiros trabalhadores da parábola perderam o senso de gratidão, e ao final do dia tinham uma lista de méritos, mas o reino dos céus não se alcança por mérito, é graça de Deus. Estão entendendo? Essa parábola foi colocada pelo Senhor Jesus para explicar reino dos céus. O segundo valor que a gente aprende é humildade. Não importa quanto tempo você está onde está, nunca deixe de ser uma pessoa humilde. Entenda, a humildade trata-se de um valor essencial na vida cristã, tanto que a Bíblia aponta: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. É aquilo que está em Tiago 4,6. Deus conhece soberbo de longe, gente. Ele conhece arrogante, prepotente de longe, sabe? Mas Ele se agrada dos humildes. Ele se agrada daquele que tem um coração contrito. A pergunta é: quando a gente pensa num Deus, quem você pensa que você é diante de Deus? João caiu de joelhos. Daniel caiu de joelhos. Paulo caiu de joelhos. Sabe? Gente, não existe pavão diante de Deus.
sabe? Não tem como. Deus manda aprainar as plumas, sabe? Diante de Deus eu me rendo e eu fico de joelhos. Ele escolheu as coisas loucas e fracas deste mundo, e aleluia por isso, porque senão eu não estava nem aqui. Orgulho do quê? Prepotência por quê? Entenda, se eu perder a humildade, eu perco a essência da intimidade com o Senhor. Se eu subir um dia nesse púlpito, me achando, eu já caí do púlpito, antes mesmo de ter subido, sabe? Porque eu perco a essência da vida cristã. No caso, esses trabalhadores das 6 horas, não perderam só a gratidão, mas eles também perderam a humildade. Eles começaram a se achar melhores. É isso que dá para a gente perceber. E a gente é assim. Nós temos uma tendência de nos sentirmos donos da situação e perdemos a humildade diante daqueles que chegam depois. Achamos que temos mais direitos. Como quando nós começamos a nos sentir muito ambientados no lugar, e chega uma pessoa nova, uma pessoa que acabou de chegar, sabe? Nós achamos que ele não tem o mesmo direito que a gente, sabe? Não tem o mesmo direito da gente. A gente é assim. Eu brinquei até com os homens aqui, né? Porque a gente chega na igreja, e eu conheço, eu sei que o Evaldo sempre senta ali, ó, sabe? Eu sei onde sempre entra o Amazon, senta no Amazon. E daí eu sei onde o Clóvis senta, eu conheço. E daí, de repente, a gente fica imaginando alguém, chega aqui, primeiro dia, e senta na cadeira do Clóvis. Vou usar ele para brincar, sabe? O Clóvis passa olhando aquela cadeira. Que foi, Clóvis? Aquela cadeira é minha. Mas como? Você não viu que tem 2 cadeiras lá? O pastor sempre coloca 2 cadeiras, porque sabe que eu gosto de 2 cadeiras. Então ela é minha. Mas, rapaz, ela tem até o meu jeitão, sabe? A gente é assim. A gente se acha dono. A gente toma posse, sabe? E com isso a gente olha os outros de cima para baixo. Quem que é esse novo aí? Sabe quantos anos eu tenho de conversão? Sabe o que eu sou no ministério? Sabe quantas vezes eu já li a Bíblia? Sabe quantas horas de oração eu tenho por dia? Sabe? E existe 3 tipos de humildade, gente. Existe aquela humildade que é humildade protocolar. É aquela humildade da educação formal. Aquela que faz com que você vive em sociedade. Você fala por favor, você fala obrigado. Se você estiver num consultório médico e chegar uma senhorinha bem mais idosa, com dificuldade, você levanta para deixar ela sentar, sabe? Formalidade de educação, humildade. Agora tem outro tipo de humildade, que é a humildade de caráter. É a humildade que cumpre o protocolo, mas ele vai além, porque ele sabe que ele não é melhor do que ninguém. É aquela humildade da pessoa que levanta a papelinha sentar, porque sabe que não é melhor que ela, e espera que um dia, quando for velhinha, alguém faça isso, sabe? Humildade de caráter. É diferente da humildade protocolar, porque a humildade protocolar, muitas vezes, a pessoa levanta, mas está no íntimo assim, véia chata, tinha que vir aqui hoje, justo hoje, que eu estou cansado. A de caráter não. Agora, a humildade espiritual não é sobre eu saber que eu não sou melhor que ninguém, mas é eu saber que eu nada sou, porque eu olho para o Senhor. É um tipo de humildade que só tem quem se encontra com Deus, sabe? Diz que 6 homens
ficaram bloqueados numa caverna por causa de uma avalanche de neve. Teriam que esperar até o amanhecer para poderem ser socorridos, receber socorro. Cada um desses homens tinha um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor a qual eles se aqueciam. Mas se o fogo apagasse, eles sabiam todos morreriam de frio antes que o dia pudesse clarear. Chegou a hora de cada um colocar a sua lenha na fogueira, pois era a única maneira de poder sobreviver. O primeiro homem era um racista. Ele olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha pele escura. Então ele raciocinou consigo mesmo: aquele negro, jamais darei minha lenha para crescer um negro. E guardou, protegendo a sua lenha dos olares dos demais. O segundo homem era um rico, avarento. Ele estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu um círculo em torno do fogo, bruxelante, e um homem da montanha que trazia sua pobreza no seu aspecto, rude semblante e nas roupas velhas emendada. Ele fez as contas de valor da sua lenha, enquanto mentalmente sonhava com o seu lucro, e pensou: eu dar minha lenha para aquele preguiçoso? E guardou a lenha. O terceiro homem era o negro. Seus olhos faiscavam de ira e ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou mesmo daquela superioridade moral que o sofrimento ensinava. Seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise dessa lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E então guardou-se a lenha com todo cuidado. O quarto homem era o pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos, os segredos da neve. Ele pensou: essa nevasca pode durar vários dias, eu vou guardar a minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador, olhando fixamente para as brasas. Nem lhe passou para a cabeça oferecer a lenha que ele carregava. Ele estava preocupado demais com suas próprias visões ou alucinações para pensar em ser útil. O último homem fazia e trazia nos vincos da testa e nas palmas dos calos das mãos sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Essa lenha é minha, custou o meu trabalho, por isso não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos meus gravitos. Com esses pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente apagou. Ao alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram na caverna, encontraram o quê? 6 cadáveres congelados, cada segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse: o frio que os matou não foi o frio de fora, foi o frio de dentro. O nosso Deus nos dá o exemplo, pois Ele pensou em nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe? Portanto, o frio muitas vezes do egoísmo, sabe, da falta de calor, nos congela e nos perdemos, esquecendo de nos aquecer. Eu quero que vocês entendam de uma vez por toda: diante de Deus eu não faço reivindicações. Diante de Deus eu não tenho direitos. Diante de Deus eu sei que não mereço nem o que eu tenho. Diante de Deus só me resta ser grato e humilde, mais nada.
Entenda, as misericórdias de Deus são a razão de não sermos consumidos, foi aquilo que Jeremias disse, sabe? A gente pensa que tem algum direito, não. Se não for a misericórdia do Senhor, sabe o que restava para você? Morte e inferno, não tem outra alternativa, sabe? O terceiro valor que eu queria que você guardasse no coração é a alegria. Não importa quanto tempo você está onde está, nunca deixe de ser uma pessoa alegre. Entenda, a alegria trata-se de um valor essencial da vida cristã, ao ponto de a Bíblia dizer que alegrem-se no Senhor. Outra vez, alegrem-se. E tem também 3 tipos de alegria. Tem aquela alegria que é a alegria minha, sabe, a alegria do trabalhador que foi escolhida na primeira hora, a alegria dele, a alegria minha, a alegria de quem passou no vestibular, a alegria de quem passou no concurso, a alegria de quem ganhou alguma coisa, a alegria minha. Tem um outro tipo de alegria que é a alegria do outro, sabe, é aquele que ficou e ficou alegre por causa daquele que foi escolhido. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu acho que inclusive chorar com os que choram é até relativamente fácil. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Sabe por quê? Porque vem uma coisa na gente que é difícil de lidar: inveja. Gente, apesar que inveja é coisa que dá na cabeça dos outros, né? Não é na gente, assim como o pecado, né? Mas a inveja é uma coisa assim, sabe? Eu faço Noite da Bênção agora, recentemente, e fiz durante muito tempo. E de vez em quando a gente fica pensando que existe até aquela chamada inveja santa, sabe? Aquele cara que começou a campanha no primeiro dia, no segundo dia está dando testemunho, e o outro está aqui falando assim: rapaz, eu já fiz uma campanha atrás da outra de oração, esse cara chegou aqui ontem, sabe? Aceitou Jesus faz uma semana, já está erguendo a mão e já está entregando papelzinho para o pastor ler de testemunho, e eu aqui nada. Sabe, eu emendei uma campanha na outra e não sou abençoado, né? E daí vai dando aquele negócio assim, sabe? Por quê? Porque a gente se alegra mais, né? Agora, o terceiro tipo de alegria é a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso tem a ver em eu ser quem eu sou diante de Deus, sabe? Não é a minha, não é a do outro, mas é a alegria pelo Senhor. É a alegria que me faz sentir um filho amado. É aquela alegria que, mesmo que eu tiver motivos para entristecer, eu me alegro, pois a dor pode durar uma noite, as lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando é amanhã eu não sei, mas ela vem porque é promessa. E eu quero concluir. O que faltou para esses trabalhadores da primeira hora foi alegria. Alegria porque eu sou grato de ser chamado para a vinha. Alegria porque eu sou humilde, pois o Senhor da vinha olhou para mim. Alegria porque no Senhor, porque eu consigo ver que bom que esses sujeitos das 5 horas da tarde conseguiram levar sustento para os seus filhos, para a sua esposa. Meus irmãos, que bom que cada domingo existem pessoas entregando a sua vida ao Senhor. Que bom, pois estão experimentando aquilo que eu fiz lá atrás, uma segunda-feira, noite fria, sabe, no relento, numa chácara. Aquele dia eu ergui a mão porque o Senhor me chamou. Ele me encontrou naquele dia. O Senhor me viu e me escolheu. Não é diferente da cena da vinha. Eu estava lá,
Que bom que hoje eu posso olhar para cada um que vem para frente, talvez num primeiro apelo, e recebe Jesus, com gratidão, com humildade, com alegria, e sentir dentro de mim a mesma gratidão, a mesma humildade, a mesma alegria, experimentada no primeiro amor. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, sabe? E eu quero convidar você, que está sendo escolhido talvez hoje, pela primeira vez. Eu queria que você se colocasse nessa cena. O mesmo Senhor da vinha, o mesmo Senhor, porque nós estamos falando de reino, o Senhor do todo reino, Ele está aqui, sabe? Ele está aqui. E se você ouvir um chamado dele, querido, não endureça seu coração, erga os braços, seja grato, seja humilde, receba com alegria, sabe? E muitas vezes você está aí e fala assim: eu já fui escolhido, mas eu nunca entendi o que é essa gratidão, o que é essa alegria, o que é essa humildade. E eu quero me alegrar com aqueles que estão sendo escolhidos. O que tem sido essencial para a sua vida? Senhor, todos quanto aqui estão diante de Ti, talvez muitos hoje foram um primeiro chamado, foram uma primeira escolha. Que alegria, Pai, que alegria essa escolha. Como é bom sermos escolhidos por Ti, Senhor. Outros, Pai querido, Pai amado, estão aqui pela alegria e gratidão de terem sido escolhidos e veem outros sendo escolhidos hoje. E o que nós fazemos quando vemos à frente, Senhor meu Pai, é reconhecimento humilde da nossa dependência do Senhor, total dependência. Pai, nós não temos nada para oferecer a Ti, Senhor. Por isso recebe no Teu trono, Pai, a nossa gratidão, que humildemente entregamos com alegria, e que essa essência, Senhor meu Pai, seja a essência da nossa vida nesse ano que inicia, Pai. Que nós tenhamos todos os dias, não é de vez em quando, todos os dias, um coração grato, um coração humilde e um coração alegre. A Ti a honra, a glória e o louvor. Recebe, Senhor, no Teu trono. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?